Roberto, você já negociou com o Trump, né? Enquanto diretor da OMC. Qual é o caminho que você recomendaria com a sua experiência profissional nesse tipo de negociação comercial? Você talvez seja o maior negociador brasileiro, né? É, Qual que é o caminho recomendável a ser seguido? O que você Caio, sugeriria? uma, uma prática minha, pelo menos uma teoria que eu sigo com grande empenho, é de, antes de entender o que eu quero, eu preciso entender o que a contraparte quer. O que ele quer? Só na hora em que eu entendo o que eu posso oferecer para ele, é que eu vou poder calcular, equilibrar o que eu quero para mim também, né? E não precisa ser um cenário de capitulação total, em que você entrega tudo. A conversa que eu tive com ele sobre o AMC, ele ficou interessado nas coisas que ele podia levar naquele diálogo, mas eu também estava levando coisas. Eu, por exemplo, estava trazendo ele para dentro da OMC naquele momento, né? Então, você tem que entender o que ele quer e o que você pode dar e o que você ganha. O exemplo, assim, clássico que nós temos diante de nós: terras, terras raras e minerais críticos. Em várias situações de conversas que eu tive em Washington, me foi dito, assim, não dentro da sala de reunião, mas saindo ali, já andando no corredor, né? Me foi dito com extrema clareza: os Estados Unidos querem do Brasil hoje uma coisa: terras raras. O resto, o resto é perfumaria. O que a gente quer é isso. Muito bem. Na hora em que você tem essa oportunidade de tentar fazer uma barganha, onde os dois lados vão ganhar, qual é a reação nossa? Não, terras raras ninguém toca. É terra rara do Brasil. Vai ficar lá no subsolo, ninguém mexe. Nós só vamos exportar se tiver. Qual é a sua capacidade de impor essas coisas quando o Brasil não tem capacidade de processamento, não tem os compradores fechados, porque o preço precisa ser acordado antes? Não adianta você ter a capacidade de processamento se você não tiver preço competitivo. E o preço competitivo, ele é muito difícil de ser atingido porque os chineses fazem dumping mesmo. Eles jogam o preço para baixo, as empresas chinesas jogam para não ter novos players nesse mercado. Então é uma equação que precisa ser bem desenhada, mas que os dois lados ganham. Eles, Estados Unidos, no final das contas, poderiam ganhar com uma menor dependência dos chineses, e nós poderíamos atrair capital, tecnologia para desenvolver os processos produtivos e de refinamento, de processamento das terras raras. E nós poderíamos fechar contratos de fornecimento de longo prazo desses produtos para uma indústria que precisa desse material e está disposta a pagar esse material. E com governos como os Estados Unidos que estão dispostos a apoiar esse esforço, né? Então, tem muito ganha-ganha ali dentro. E se você quer ter uma negociação com o presidente Trump, ele tem que ver a vitória também. Você vai ter que ganhar o seu, mas ele vai ter que ver a dele também. Ele quer a manchete. Uma manchete em que ele saia como vencedor, mas nada impede que ele saia como vencedor e você também, né? Eu acho que é esse o exercício de cálculo diplomático, estratégico que a gente precisa fazer, e é um cálculo que ele é contaminado pelo contexto eleitoral. Essa é a realidade, né? E a gente precisa escapar dessa armadilha.